sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje nós estamos mais uma vez com o bloco Bate-Papo, que é onde aqui a gente simula, né, como se estivéssemos sentados à mesa, conversando, trocando uma ideia sobre temas do dia a dia, do cotidiano. Então esse bloco ele não tem nenhum tipo de corte, nenhum tipo de edição. Do jeito que eu falo aqui, vocês então acabam me conhecendo um pouquinho melhor, sabendo como é o Pastor Felipe e o que eu penso a respeito de vários temas. E como aqui atrás já está dizendo, né, hoje nós vamos falar sobre o tema do momento, que é o racismo, né? Tudo o que tem acontecido, as manifestações que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Parece que agora, de certa forma, tiraram um pouco do foco do coronavírus para olhar um pouco mais para o que aconteceu sobre racismo, e eu não acho isso errado não, muito pelo contrário. Eu acho que o racismo deveria sim ser debatido. Eu não concordo com as pessoas que acham que devemos somente deixar de lado numa ideia de que eu não sou racista, então eu não preciso falar sobre isso. Não, nós temos sim que falar, porque isso é uma coisa ridícula que ainda acontece em pleno século XXI. Bem, dito isso, é óbvio e evidente, eu não preciso falar que eu sou contra o racismo, né? Todos nós somos contra o racismo, porém, ainda existe uma minoria que insiste em julgar pessoas simplesmente pela cor de sua pele, por sua etnia, mas não só isso, né? Muito pior talvez do que a gente simplesmente olhar para o racismo é a gente tapar os olhos para o preconceito. E isso abre um leque, não somente sobre o racismo, mas sobre qualquer tipo de preconceito, né? Nós vivemos num país muito com extensão realmente enorme, né? Realmente uma extensão continental, e temos pessoas de todo tipo de cor, de credo, né? Religião, né? Várias opções, né? Alguns são cristãos, outros são ateus e tantas outras coisas envolvidas, né? E então a gente deveria olhar sobre o preconceito. Hoje então no tema racismo, né, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, eu queria muito chamar a atenção para algo. Eu percebi, né, e a gente não vai falar de política aqui, tá, gente? É uma coisa que eu estou lutando para não fazer no meu canal. Eu não quero ficar entrando em política, pelo menos não em defender um lado e acusar o outro. Eu entendi, eu tenho assistido alguns vídeos, estou entendendo que esse período não é mais para que nós façamos política, mas sim anunciarmos o reino de Deus às pessoas. Porque o político A pode nos decepcionar, o político B pode nos decepcionar, mas Jesus Cristo não nos decepciona. Bem, dito isso, a gente precisa perceber uma coisa. Claro, somos todos contra o racismo, mas alguns pontos precisam ser muito bem lembrados aqui. Há pouco tempo, talvez não tão pouco assim, mas quantos aqui se lembram da campanha que a Igreja Católica fez, Todos contra a Pedofilia? Vocês se lembram de um programa onde o padre Fábio de Mello foi no programa do Jô, e ele estava com essa camisa e o Jô Soares questionou ele, disse que essa proposta ou essa propaganda não valia, que ele disse o seguinte: todos são contra a pedofilia. Quem vai andar com a camisa na rua dizendo eu sou a favor da pedofilia? Né? Mas é óbvio que o contexto da Igreja Católica, eles estavam fazendo aquela campanha por N motivos que vocês já até sabem, né? Lógico, alguns padres, né, estavam então envolvidos nesse quesito. Mas aqui eu não estou para falar sobre isso, eu só estou dando um pano de fundo para entender agora o que está acontecendo. Da mesma forma, o que está acontecendo hoje no mundo sobre o racismo, estão falando, né, agora ainda mais, sobre o racismo. Eu vi uma frase que, se eu não me engano, é do Will Smith, estava o nome dele lá embaixo, mas hoje em dia a gente não tem como ter 100% de certeza, que disse que o racismo não aumentou, agora ele está sendo filmado. E isso é uma realidade, tá? Hoje a informação chega muito mais rápido.
às vezes até mesmo as famosas fake news, não dá pra gente confiar em tudo, porém, é claro que a gente sabe que ainda existe então o racismo. Porém, preste atenção numa coisa, eu vi uma imagem que me chamou muito a atenção. Então, se você está replicando esse tipo de discurso, eu queria muito que você parasse e refletisse se está certo isso. Eu vi uma imagem dizendo o seguinte: fogo nos racistas. E isso me chamou a atenção. Eu vou explicar por quê. Porque esse mesmo grupo que está divulgando essas imagens de fogo nos racistas é o grupo que dizia que a frase bandido bom é bandido morto é errado. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque, a meu ver, o racismo é um crime. Logo, um racista é um criminoso. Um bandido comete crime. Logo, o bandido é um criminoso. Quem sou eu para decidir se o bandido pode permanecer vivo e o racista deve ser cremado? Estão entendendo? Ou você defende que o bandido, o estuprador, o pedófilo, o racista, todos devem morrer, todos devem ser cremados, devem ser julgados, ou você defende que todos tenham, ou pelo menos podem ter, a chance de se regenerar. Isso tem me chamado muita atenção, porque hoje, com o país polarizado, estão usando a pauta do racismo para poder lutar por política ou fazer politicagem. Tem muita gente embarcando nisso nas costas desse povo que sofre. Então você que me escuta, você que me conhece, sabe a minha índole, não se venda, não entre nesse tipo de discurso. Devemos lutar contra o racismo com unhas e dentes. Devemos lutar contra o racismo a ponto ou a fim de que isso seja extinguido. Ok, mas devemos usar a metodologia correta. Nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Nosso Senhor Jesus, ele já nos ensinou isso. Da mesma forma que a gente julga, a gente vai ser julgado. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós temos que tomar cuidado com isso. O discurso de que temos que botar fogo no racista, ele é tão errado quanto o próprio racismo. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Um crime não justifica o outro. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Vamos pensar fora da caixa. Vamos ser realmente pessoas inteligentes e lutar pelo que é certo. Vamos dar as mãos, vamos lutar contra o racismo. Vidas negras importam, claro, até porque elas não têm nenhum tipo de diferença para mim. Ok? Não existe isso. Agora, precisamos lutar pelo que é certo. Não podemos atacar outro grupo ou atacar um grupo determinado porque isso vai de acordo com a minha agenda política. Nós somos cristãos e precisamos anunciar o reino de Deus. Todos merecem uma chance. Agora, todos precisam pagar pelo seu crime. Então, se você cometeu racismo, eu creio que você pode sim ser regenerado, mas você precisa pagar pelo seu crime. Se você cometeu um ato de pedofilia, se você cometeu um ato de estupro, se você cometeu um ato de latrocínio, você pode ser regenerado, Jesus Cristo pode tocar no seu coração, você pode ser transformado, mas você precisa pagar pelo que cometeu. Então não vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Eu estou vendo muita gente usando isso, infelizmente. Vão pelo que a mídia está embutindo, pelo que a mídia está induzindo a fazer. Não sejamos assim. Que sejamos pessoas honestas intelectualmente, coesas, ok? Todos contra o racismo.